Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós mais uma vez pela graça do nosso Deus e para podermos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, uns 10, 12 minutos. E hoje, quinta-feira, dia 29 de julho de 2021, uma quinta-feira que está bem frio aqui em Belo Horizonte. Eu creio que na maior parte do Brasil está fazendo muito frio, né? Principalmente lá no sul do país, mas pela graça de Deus aqui estamos, né? Mais um dia que as misericórdias do Senhor renovaram em nossas vidas, mais um dia que o Senhor fez para que nós pudéssemos alegrar nele e viver com intensidade no chamado que Deus tem para cada um de nós. Amém? Sabe, amados irmãos, nessa manhã, nós muitas vezes temos dificuldade em perceber a presença de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos, sabe, impactados com tantas situações que acontecem à nossa volta que nós não percebemos que Deus está perto. Perto está o Senhor e Ele nos ouve, Ele nos convida a invocá-lo, a orar, a falar com Ele. E não só nos escuta, mas Ele nos acode em tempo oportuno. Em Salmos 145, versículo 18 e 19, está escrito: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Olha, Deus, Ele escuta aqueles que o invocam e Ele acode os desejos daqueles que o temem. Imagina, pensa comigo nessa manhã, Pai, amados irmãos, pense comigo. Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos os que invocam, sabe, em espírito e em verdade. Nós sabemos, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 2, que nós estávamos sem Deus e sem esperança no mundo. Mas Efésios capítulo 2, versículo 13, diz que Deus nos aproximou dele por meio do sangue de Jesus Cristo. Fomos aproximados de Deus por meio do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Deus está perto de nós. Ele vive em nós na pessoa de Jesus Cristo. Ele nos selou pelo Espírito, ele nos selou com o Espírito Santo, em Efésios 4:30. Então, sabe, Deus está perto. Perto está o Senhor de todos os que invocam. Por isso é tão crucial que entendamos que nós necessitamos ter um coração quebrantado diante de Deus, invocá-lo em espírito e em verdade. Em Jeremias 33, versículo 3 e 4, está escrito: invoca-me, Deus disse, invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, que você não conhece. Perto está o Senhor de todos os que invocam. Deus nos ouve, Deus nos acode, mesmo que hoje não saibamos o que irá acontecer em nossas vidas no futuro, mas temos a certeza que Deus nos ouve, que Ele nos acode, porque perto está o Senhor. Deus não é pego de surpresa, Ele está perto. Em Salmos 34, versículo 17 e 18 está escrito: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Olha, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Olha, amados irmãos, clama o justo e o Senhor escuta e os livra de todas as suas tribulações, porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor de todos que têm o coração quebrantado, todos aqueles que têm um coração submisso
a vontade de Deus, todos aqueles que têm um coração disponível para ouvir de Deus e servir ao Senhor, colocando-se disponível para que Deus o usa. Sabe, perto está o Senhor daquele que tem um coração que reconhece a grandeza de Deus em todos os detalhes da sua vida. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantados. Perto está o Senhor da sua vida hoje, da minha vida hoje. Deus está perto, Ele nos aproximou dEle por meio do sangue de Jesus. Ele escuta o nosso clamor, Ele nos ouve, Ele nos acode, porque perto está o Senhor, nosso Deus. Pense nisso nesta quinta-feira, amados irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Filipenses capítulo 4, versículo 5 está escrito: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Olha, sejam conhecida a vossa moderação diante de todos os homens, porque perto está o Senhor. Sabe, manter o mesmo padrão de fé, de conduta, sabe, deixando a palavra de Deus ser um manual que direciona a sua vida, que alimenta a sua fé, que faz você e eu tomarmos passos de fé, andarmos em novidade de vida, ter um padrão sabe, uma vida moderada diante do Senhor, diante dos homens. Diante dos homens está escrito, porque perto está o Senhor, como está escrito aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Perto está o Senhor. Então é tão importante o nosso andar com Cristo no dia a dia, o nosso mover. É tão crucial que entendamos que Deus está olhando o nosso coração, um coração disponível, um coração quebrantado, porque perto está o Senhor. Fomos selados pelo Espírito Santo, não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Perto está o Senhor de todos que o invocam em espírito e em verdade. Ó, amados irmãos, buscai ao Senhor, em Isaías 55, versículo 6, porque perto está o Senhor nosso Deus. Sabe, perto está o Senhor. Não desanime. Sabe, mesmo que as notícias não sejam boas, mesmo que nós temos de liderar com corações duros, e talvez o nosso coração esteja duro, sabe, nós precisamos aprender, sabe, permitir que o Espírito Santo nos quebranta, para que nós possamos ser uma bênção nas mãos de Deus. Deus ouve e Deus acode, porque perto está o Senhor, nosso Deus. Deus nos acudirá, Ele está perto de nós, Ele vive em nós e Ele está disponível 24 horas para nos direcionar nossas vidas de acordo com a Tua vontade. Precisamos ter um ouvido simpático, precisamos, sabe, ter um coração quebrantado, buscar a presença do Senhor, invocar o Senhor, porque perto está o Senhor, nosso Deus. Nesse dia, nessa hora, perto está o Senhor. E Ele acode, Ele ouve e Ele acode cada um de nós em tempo oportuno. Que Deus te abençoe, que Deus estenda as suas mãos sobre a sua vida e sobre a sua família, que nós possamos aprender diariamente a depender de Deus, a discernir a sua presença ao nosso lado, caminhando conosco, sabe, porque o inimigo vai fazer projetos contra nós, mas serão frustrados. O inimigo vai dar ordem contra nós, mas elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco, porque Deus, perto está o Senhor de cada um de nós. Isso está escrito em Isaías capítulo 10, versículo 8. O inimigo pode fazer planos, mas serão frustrados. Ele pode delegar coisas contra nós, mas suas ordens não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Deus nos ouve, Deus nos acode, porque perto está o Senhor, bem perto está o Senhor, e de cada um de nós que somos nascidos de novo. Não desanime, sabe, mesmo que você não esteja entendendo burufa de nada que esteja acontecendo na sua vida, não desista das suas decisões de fé que você tem tomado. Não volte atrás, não volte atrás, sabe, como está escrito em Lucas, aquele que põe a mão no arado não deve jamais olhar para trás.
Nossa vida, nossa caminhada é sempre para a frente e de cabeça erguida, porque perto está o Senhor nosso Deus. Perto está aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perto está aqueles que nos deu a garantia de vida eterna. Perto está o Deus de toda a glória, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Perto está o Senhor, nosso Deus, e Ele nos ouve e Ele nos acode. Pense nisso. Que Deus te abençoe, que Deus estenda suas mãos sobre a sua vida e sobre a sua família nesse dia, no nome glorioso de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.